E aí, tudo certo? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre massa e energia relativística. A gente vai entender um pouco sobre essa fórmula que está aqui no quadro. Vamos dar uma olhada? Então, gente, a aula de hoje a gente vai ver um pouco de massa e energia relativística. A gente vai entender que massa e energia são grandezas associadas, beleza? E a gente vai primeiro estudar a massa. Aqui, então, a gente vai ter a primeira relação da massa relativística com uma massa do objeto em repouso. A gente vai ter aqui a transformada de Lorentz, né? Que eu falei que ia ser muito recorrente não mentir. A gente vai ter que a massa de um corpo, ela vai crescer conforme esse corpo vai chegando perto da velocidade da luz. Quando você olhar aqui para baixo, né, a gente está trabalhando com a velocidade sendo U. Então, quanto maior U, maior vai ser a massa do objeto, né? Importante dizer também que essa massa que a gente está falando não é uma massa, não é aquela massa que a gente está acostumado, né? É massa de quantidade de matéria. O corpo não vai ter mais átomos porque ele está correndo na velocidade da luz. Essa massa que a gente está falando é massa inercial. Quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto mais perto você vai chegando da velocidade da luz e essa massa inicial aqui vai aumentando, vai ser mais difícil você aumentar a velocidade desse corpo. Com isso, então, a gente encerra essa primeira parte envolvendo a massa relativística. A gente tem, quanto mais rápido o corpo estiver, vai ser mais difícil aumentar a velocidade desse corpo. Einstein chegou à conclusão também que massa vai ser energia desacelerada. E para isso, ele usou essa equação aqui, a famosa equação é igual a mc ao quadrado. E aqui a gente vai ter justamente a relação entre massa e energia. Você pode pegar essa massa aqui, que vai ser a massa relativística do objeto, e substituir por essa fórmula aqui, a gente vai ter justamente essa fórmula daqui. A gente vai ter justamente aqui a massa de repouso do corpo e a velocidade dele para conseguir chegar na energia que esse corpo ia precisar ter para chegar na velocidade da luz. Nesse caso, você vê que essa energia tender ao infinito. Então, no caso, a gente chega à conclusão que é impossível um corpo com massa chegar à velocidade da luz. Outra coisa também que eu achei muito interessante lembrar é o teorema da quantidade de movimento que a gente viu em Newton. A gente viu lá com Newton que a quantidade de movimento de um objeto vai ser a massa desse objeto e também a velocidade que ele se locomove. Essa massa aqui, a gente vai colocar aqui a massa relativística. A gente vai chegar nessa fórmula daqui, beleza? E para onde eu quero chegar com essa brincadeira? Eu quero chegar aqui. E se a gente trabalhar com, por exemplo, um fóton ou qualquer outra partícula que não tem massa? A gente vai chegar na conclusão que não é preciso massa para ter quantidade de movimento. Aqui eu fiz a demonstração, eu vou explicar para vocês que eu fiz de uma maneira bem sucinta. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa equação aqui e elevar ao quadrado. Aqui vai ser c à quarta, certo? Então a gente vai ter e ao quadrado igual a m ao quadrado vezes c à quarta. E também a equação da quantidade de movimento, beleza? Com isso, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a equação da quantidade de movimento e multiplicar por c ao quadrado, beleza? A gente pega essa equação assim, que é ao quadrado vezes c ao quadrado, vai ser igual a m ao quadrado, u ao quadrado, c ao quadrado. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar essa aqui, essa equação da energia, e subtrair dessa. Então, a gente vai ter o seguinte. E ao quadrado menos qc ao quadrado vai ser igual a m ao quadrado, c à quarta. Aí eu já simplifiquei algebricamente para ficar já numa forma parecida, né, com essa transformada de Lorentz. Qual que é o objetivo? Por que a gente achou esse termo? Esse termo a gente vê que é muito parecido com esse, certo? Só que a gente vai usar isso aqui como sendo a transformada de Lorentz elevado a menos 2, porque a transformada de Lorentz em si é só essa parte aqui, beleza? E aqui a gente vai ter a massa também. Só que essa massa vai ser a massa relativística. Então vamos tratar de usar a fórmula que a gente viu aqui. Como essa massa relativística está ao quadrado, a gente vai ter a massa em repouso ao quadrado vezes a transformada de Lorentz ao quadrado. Com isso, olha que coisa maravilhosa. A gente consegue cortar as duas transformadas de Lorentz, né? Porque vai ser a transformada de Lorentz elevada a zero e todo número elevado a zero é 1. Com isso, então, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, que energia ao quadrado vai ser igual a quantidade de movimento vezes a velocidade da luz ao quadrado mais esse outro termo aqui. Aí agora você vai olhar e falar assim, Lucas, mas a gente não chegou na conclusão que um objeto tem quantidade de movimento, não importa a massa dele. Na verdade, a gente ainda não terminou de fazer a demonstração, vou terminar de fazer aqui com vocês. Quando o objeto tiver massa zero, a massa dele em repouso vai ser zero, certo? Então, esse termo aqui vai ser zero. O que vai sobrar vai ser esse Q, C ao quadrado, é ao quadrado. Então, a quantidade de movimento
vamos tratar de um fóton, né, que não tem massa, vai ser igual a E ao quadrado sobre C ao quadrado. A gente vê que a quantidade de movimento não depende da massa de um corpo, como já disse Newton. Então a gente vai ter aqui um Einstein mostrando outro teorema que não seria válido na mecânica clássica. Com isso, então, a gente encerra nosso assunto de massa e energia. E na próxima aula, a gente vai dar uma relembrada no efeito Doppler, beleza? Só que agora, usando algumas regras da relatividade. Eu conto com a sua presença, hein?